Nós sabemos que fomos criados por Deus. Através da natureza, ou até mesmo da nossa fisiologia perfeita, nós sabemos que há um Criador. Através de Gênesis, ou até mesmo pela ciência, nós conseguimos perceber que tudo seguia um fluxo. Mas que, infelizmente, ou felizmente, tem dois lados nessa parte, entre o bem e o mal que há neste mundo. E é isso que nós vamos falar neste vídeo. Gostaria de ressaltar primeiro a questão de Deus na nossa vida. Então, como que a gente pode perceber quando a gente tem Deus na nossa vida, ou quando tem Deus na vida de determinada pessoa? É quando a pessoa, por exemplo, tem uma vida simples. Vamos pegar como exemplo uma pessoa que mora no interior. Uma vida simples, planta a própria comida, produz para outras pessoas até mesmo, produz para si mesmo, tem uma família, muitos filhos, uma esposa, ou até mesmo se for esposo, marido, filhos e tudo mais, com uma alegria no coração de realmente querer viver e automaticamente fazer o bem. Através disso a gente consegue também perceber Deus na vida das pessoas que têm estudos sobre si mesmo. Aquela pessoa que ela sempre está questionando sobre a vida, que às vezes ela até questiona a narrativa de outras pessoas. Aquelas pessoas que elas tentam buscar a resposta no interior delas e não no mundo, não lá fora. Aquelas pessoas que ao mesmo tempo elas entendem que tudo vem de dentro e depois vem para fora. Então, através disso, a gente consegue compreender que essa pessoa provavelmente ela ora, ela tem conversas com Deus, ela busca a resposta com Deus, essa pessoa medita. Vou dar aqui dois exemplos de meditação que eu faço, que uma meditação é uma meditação que eu faço em que eu tento focalizar no ambiente, tento escutar o que está acontecendo, sem pensamentos, tento abaixar os hertz da minha mente para que eu consiga focalizar totalmente no ambiente, totalmente no agora, sem pensamentos nenhum, sem interferência. Se for um ambiente que seja harmonioso, um ambiente que esteja em silêncio, melhor ainda. E também tem o segundo tipo de meditação, que também é através da visualização. Por quê? Tudo que você coloca na sua mente, você acaba atraindo. Tudo que você coloca na sua mente está fazendo sua mente, seu consciente, até mesmo seu inconsciente entender que é o que você quer. Então, por exemplo, você poderia visualizar você fazendo bem, você poderia visualizar você colhendo coisas boas, você pode visualizar você tendo uma família, você tendo momentos de alegria, mesmo que na prática, mesmo que na realidade, não sejam totalmente assim. É claro que também você não pode a todo momento focar que sua vida vai ser perfeita, que ela não será. Conseguimos ver Deus também em pessoas que têm família, pessoas que têm valores bíblicos, por exemplo, pessoas que tentam ensinar para o seu filho coisas certas, pessoas que no dia a dia delas, elas plantam coisas boas, que elas ajudam outras pessoas, que elas leem a Bíblia, que elas conseguem entender que elas precisam fazer o difícil para que elas consigam, por exemplo, a salvação espiritual, ou até mesmo que elas plantem coisas boas para posteriormente elas colherem coisas boas, até para elas terem elas mesmas como exemplo para os filhos dela, como exemplo para outras pessoas. Então a gente consegue também perceber Deus em pessoas que ao mesmo tempo que está ali focado na família, também está focado no trabalho que elas fazem. E deixando aqui claro, pessoa que vende um serviço ou até mesmo um produto. Não estou falando da pessoa que vende corpo, não estou falando de uma pessoa que ela vende uma ilusão e coloca uma ilusão na mente das pessoas. Eu estou falando realmente de pessoas que tentam a todo momento ter Deus na vida delas e que elas não façam o que o mal querem que elas façam, mas que, por exemplo, elas sabem fazer um tipo de serviço, elas estão a todo momento se aperfeiçoando naquilo, estão tentando trazer algum valor para a sociedade, estão tentando trazer alguma coisa de valioso para outras pessoas, conseguindo executar um serviço com eficiência, de melhoria e que elas consigam também ter prazer no trabalho delas. Porém, a gente sabe que isso na prática é muito difícil. Então, provavelmente essas pessoas que vão buscar Deus e que vão tentar entrar no caminho que Deus quer para elas, provavelmente ela vai chorar muito, ela vai entrar em momentos difíceis, até mesmo às vezes ela vai entrar em alguma prova que Deus está colocando para elas, até mesmo ela vai ter que plantar alguma coisa em que ela vai ter que pagar o preço para que elas depois, posteriormente, consigam colher no futuro. Essas pessoas que têm Deus, a gente também consegue ver a felicidade e a alegria no coração delas. Aquela pessoa que realmente gosta de estar em um ambiente familiar agradável, sem pessoas falsas, sem pessoas que estão a todo momento focadas na tecnologia, por exemplo, sem pessoas que estão a todo momento querendo praticar fofoca, querendo dar falso testemunho sobre outras pessoas, sobre pessoas que estão a todo momento obcecadas por dinheiro, sempre colocando a mente delas no que não tem valor. Então a gente consegue perceber que tem Deus em pessoas que gostam de ambientes assim, e não em ambientes sociais em que só tem um monte de merda, que tem tudo que não presta. Mas essas pessoas que estão plantando isso, que estão tendo que pagar esse preço, provavelmente são as que vão ser salvas, são as que provavelmente sofrem desse mundo para se alegrar nos tempos vindouros.
Até porque tá na Bíblia que Deus repreende aqueles a quem ama. Então, se você, por exemplo, é uma pessoa em que a todo momento, às vezes você pratica algum certo mal ali, seja alguma coisinha simples momentânea, mas aquilo ali volta pra você de um jeito que você fala assim, alguma coisa tá querendo me repreender, alguma coisa tá querendo me ensinar aqui. Então, provavelmente é Deus te repreendendo e quer dizer que ele te ama e provavelmente eu tenho quase absoluta certeza que você vai pro céu, porque enquanto a maioria das pessoas estão praticando mal e ao mesmo tempo estão gerando débitos com demônios, você está criando crédito com Deus e provavelmente no dia final você vai se dar bem, cara. Até porque se você estiver praticando a bondade, mas provavelmente está vendo outras pessoas praticando o oposto, quer dizer que você é uma pessoa diferente, quer dizer que enquanto o mundo tá indo pra uma direção, enquanto o mundo tá praticando algo, você tá querendo praticar o contrário. Então isso quer dizer que tem alguma coisa diferente em você, tem algo valioso em você. Porque, pessoal, Deus, ele está na qualidade, não na quantidade. Satanás sim está na quantidade. Satanás, ele busca a todo momento ganhar o máximo de almas possíveis. E na verdade ele consegue. Ele consegue dar prosperidade para essas pessoas que estão fazendo o que ele quer. E ao mesmo tempo, às vezes ele faz até essas pessoas boas e coloca dúvida na mente dessas pessoas boas para que elas ficam se comparando com pessoas ruins. E aí essas pessoas boas, elas veem outras pessoas ruins com coisas que elas acham valiosas, e essas pessoas boas, elas acham que não prosperam, elas acham que não estão prosperando na vida. Só que às vezes ela realmente não está prosperando, porque na verdade ela está morna, porque não adianta também, pessoal, você querer fazer o bem, você querer servir a Deus, e você, às vezes, você praticar o mal no seu dia a dia, você não ser uma pessoa boa, você vai acabar se tornando uma pessoa morna. Isso é uma pessoa morna. Então, se você quiser realmente ser servo de Deus, seja servo de Deus. Se você quiser ser servo de Satanás, seja servo de Satanás. Não seja morno, não seja meio termo. Mas tem aquelas pessoas que também não realmente ganham nada. Elas estão praticando mal, estão servindo a Deus e elas realmente não estão ganhando nada. Parece que ela tá no deserto assim e fala, meu Deus, eu tô buscando a Deus, eu tô praticando o bem, eu tô praticando a bondade. Mesmo assim, parece que outras pessoas têm muito mais coisas que eu e eu não. Só que às vezes realmente ela não tá realmente prosperando, isso é verdade. Mas que depois ela vai ganhar a recompensa dela. Deus, ele não deixa quem é servo dele de mãos vazias. Alguma hora essa pessoa vai ganhar a recompensa dela. Até porque, pessoal, se Deus, ele é melhor que o nosso pai aqui, carnal, por exemplo. Você tem um pai, e aí se você pede pro seu pai um presente, sei lá, uma camiseta, e ele vai te dar uma pedra, ele vai te dar, sei lá, um copo, alguma coisa inferior, não, ele vai tentar te trazer o melhor, ou trabalhar pra conseguir comprar o melhor pra você. E se Deus, que ele é melhor ainda que o nosso pai aqui na terra, se você pedir pra ele determinada coisa, você acha mesmo que ele não vai te dar? E o mundo que a ansiedade domina, tenha paciência. Se você faz a oração do Pai Nosso, você tá na oração falando, seja feita a sua vontade. Você tá falando pra Deus, ó, que seja feita a sua vontade. Então o que resta é você esperar. Tenha paciência. Mas agora vamos falar de pessoas que fazem o que o mal quer. Aquelas pessoas que são servas do mal. Aquelas pessoas que praticam o mal e que têm prazer nisso. Então, o primeiro ponto aqui será pessoas que são totalmente servas do dinheiro. Essas pessoas, elas não conseguem viver sem dinheiro. Elas todo momento estão pensando e obcecadas por dinheiro. Dinheiro para cá, dinheiro para lá. Elas enganam por dinheiro, elas matam por dinheiro, elas roubam por dinheiro, elas criam ilusão na mente de outras pessoas por dinheiro, elas vendem produtos que não têm valor nenhum por dinheiro e mais uma coisa, elas acreditam em algo que não vale nada, que é dinheiro. O maior exemplo disso, por exemplo, aqui no Brasil, a Casa da Moeda, ela gasta, para produzir uma nota de R$50, a Casa da Moeda ela gasta cerca de 0,25 centavos, enquanto para fazer a nota de 2, ela gasta 0,15 centavos. Porém, nós temos que acreditar que uma nota vale R$50 e outra nota vale R$2. Então, é como se fosse uma mentira implantada na nossa mente. A partir do momento que a gente acredita na mentira, a partir do momento que a gente coloca valor em algo que não tem valor, a gente vira servo dela, a gente vira escravo dela. No começo do sistema econômico financeiro mundial, as pessoas passaram a acreditar naquilo e a gente virou escravo daquilo. É que nem, por exemplo, na questão do Adão e Eva. Adão, ele acreditou no diabo, ele acreditou em Satanás, que aquilo ali ia realmente ajudar ele. Ele acreditou naquela mentira, que na verdade nem foi uma mentira, né? O diabo falou assim pra ele que ele teria conhecimento do bem e do mal. Só que o diabo, ele não falou das consequências, ele não falou do que teria posteriormente. Então Adão, ele acreditou aquilo sem questionar, como eu falei no início do vídeo. As pessoas que são de Deus são as pessoas que às vezes elas questionam, elas não acreditam facilmente, elas buscam por elas mesmas. Não adianta você, por exemplo, ir numa igreja, ouvir o pastor falando e acreditar
acreditar em totalmente tudo que ele fala. Talvez às vezes ele falou de uma forma que às vezes você interpretou errado aquilo. Então é interessante que, além, por exemplo, de você ir na igreja e ouvir o pastor falando, leia a Bíblia dentro da sua casa e peça entendimento para Deus em oração e meditação, tá bom? Então, a partir daquele momento que Adão acreditou em Satanás, na serpente, Adão virou escravo. Assim como nós viramos escravos quando acreditamos na mentira. Assim como nós viramos escravo quando a gente acredita no dinheiro. Eles criaram lá o sistema financeiro, certo? Eles criaram aquelas moedas, né? Que no começo não era fiduciária, mas posteriormente se tornou. Eles criaram aquela moeda, certo? Aí eles não falaram das consequências que teria posteriormente. Inflação, juros, impressão de dinheiro, autoconsumo na sociedade. Eles não falaram das consequências, eles só falaram da coisa boa. O sistema tá prontinho aqui, vocês vão ter isso, vocês vão ter poder. E aí as pessoas foram lá e acreditaram naquilo, elas aceitaram aquilo. Então a gente se tornou escravo e aquelas pessoas também se tornaram escravo do dinheiro, se tornaram escravo daquilo. Só que, porém, hoje em dia, tem pessoas que realmente são pessoas de Deus, são pessoas que buscam a Deus, mas que infelizmente elas não conseguem deixar de ter dinheiro, porque às vezes você precisa de dinheiro para comprar comida, você precisa de dinheiro para pagar suas contas e tudo mais. Então, a grande questão aqui é se você for servo. Até porque, pessoal, eu não tô aqui criticando quem tem dinheiro, porque eu mesmo já vi muitas pessoas que tinham dinheiro, mas elas não eram servos do dinheiro, elas não eram grudadas com aquilo. Porque o errado, pessoal, é quando a gente parece que o dinheiro nos controla, a gente dá o nosso tempo por dinheiro, a gente dá a nossa saúde por dinheiro, a gente dá o nosso corpo por dinheiro, a gente engana por dinheiro. Esse é o errado. Mas eu não tô aqui criticando quem é rico, quem tem dinheiro, até porque tem muito ricos, tem muitas pessoas que têm dinheiro que elas não são servos do dinheiro, elas são desapegadas ao dinheiro. Parece que às vezes elas até correm do dinheiro, só que o dinheiro acaba indo pra mão delas porque elas entendem que o dinheiro é um meio de troca, é uma ferramenta que deve ser usada e não ser usada por ele. As pessoas que são servas de Satanás também são aquelas pessoas que idolatram imagens, esculturas e tudo mais. Por exemplo, carros, relógios, mulheres e dinheiro e por aí vai. E também elas se aproveitam, né, da bondade das pessoas boas. As pessoas boas estão ali querendo fazer o delas, estão querendo praticar o bem e ao mesmo tempo vem aquele trigo no meio, né? Então isso é realmente algo que as pessoas ruins elas têm em comum. Elas fazem coisas ruins, mas não são repreendidas por nada nem por Deus. Até porque, por exemplo, o príncipe que controla esse mundo, o príncipe das trevas, ele quer que você faça determinada coisa. Então, se você estiver fazendo o que ele quer, ele não vai te repreender. Então, você tá fazendo exatamente como ele quer. Porque ele não quer o seu bem, ele quer o seu mal. Só que as pessoas boas, elas são repreendidas por Deus porque elas estão, às vezes faz algo errado e Deus fala bem assim, não, tá errado, você tem que fazer o contrário. Mas as pessoas que são ruins, elas não são repreendidas, porque elas estão fazendo o que realmente o príncipe desse mundo quer. Ao mesmo tempo também essas pessoas ruins, elas gostam de viver e adoram os prazeres desse mundo. Elas adoram os prazeres mundanos. Elas gostam de beber, fumar, enganar. Outras mulheres também gostam de certa forma, de ficar aí fazendo amor com vários homens e acho que é certo e tudo mais. Então essas pessoas, elas adoram os prazeres desse mundo. E muitas delas, elas prosperam. Elas prosperam aqui nesse mundo. Essas pessoas normalmente, às vezes elas têm muitos bens, às vezes elas têm cargos muito bons, às vezes elas conseguem muito dinheiro, até porque elas estão fazendo exatamente como o mestre delas querem. Essas pessoas também, elas se vendem, né? Elas vendem o próprio corpo e elas, ao mesmo tempo, conseguem criar ilusões para outras, não no sentido direto, mas no sentido indireto, para que também haja uma certa frustração na cabeça de outras pessoas que são boas. Só que na verdade as pessoas boas não deveriam ter inveja das pessoas ruins, as pessoas boas deveriam agradecer e ter mais gratidão. E para encerrar esse capítulo, essas pessoas, elas ajudam Satanás a manchar a mensagem de Jesus Cristo e os mandamentos do Antigo Testamento, que são os mandamentos de Moisés. Então vou dar um grande exemplo. Tem uma igreja aí que ela pegou os mandamentos de Moisés e modificou algumas coisas ali. Vocês devem saber de qual igreja eu tô falando. Também as pessoas ruins que são obedientes ao príncipe deste mundo, elas acabam fazendo com que quem lê a mensagem de Jesus Cristo olhe para aquilo ali e ache que não faz sentido. Olhe para aquilo ali e fala, não, é impossível eu praticar isso aqui. Porque para pra pensar, olha a mensagem de Jesus Cristo. Você tem que ser temente a Deus. Quem hoje em dia só adora Deus? A gente a todo momento está exposto a ficar adorando coisas materiais, ficar adorando dinheiro, ficar adorando até mesmo, tipo, imagens, esculturas, até mesmo idolatração a outras pessoas. A gente a todo momento está adorando outras coisas em vez de Deus. A gente está indo contra um dos dois
principais mandamentos que Jesus Cristo deixou pra gente. Então isso é manchar a mensagem de Jesus Cristo. E qual era o segundo principal mandamento de Jesus Cristo? Era amar um aos outros. Mas como que você vai amar em um mundo em que, por exemplo, o homem, ele acha que comer vários é certo, em um mundo em que uma mulher acha que dar pra vários é certo, em um mundo em que você tá vendo que as crianças estão crescendo e parece que quanto mais o tempo passa, mais cedo elas começam a perceber as coisas ruins desse mundo. Parece que tá tirando a pureza das pessoas. A mulher, em vez de ela colocar na mente dela que ela precisa se guardar pro marido dela, que ela precisa ser pura pro marido dela, que vai ser pai dos filhos dela, ela não entende isso. O homem que acha que também o ego dele deve dominar sobre esse mundo, ele tá totalmente contra a mensagem de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo era totalmente contra isso. Jesus Cristo no deserto venceu o próprio ego humano. Ele primeiro venceu o ego dele, porque Satanás ofereceu pra ele o mundo e ele falou não. Porque, para pra pensar, se fosse qualquer homem que você conhece e alguém tivesse oferecido, o dono desse mundo tivesse oferecendo bem assim, vou te dar um mundo pra você. Você vai ser dono de tudo, você vai ser muito rico, as pessoas vão te idolatrar, você vai ter muita mulher, você vai poder fazer o que você quiser. Você acha mesmo que qualquer homem hoje em dia que você conhece, tenta pensar, você que tá assistindo esse vídeo, tenta pensar em um homem que consegue vencer o próprio ego. Praticamente quase que não tem, pessoal. Então isso também é manchar a mensagem de Jesus Cristo. Então é impossível você amar uma outra pessoa que às vezes pratica o mal, que às vezes tá totalmente focada no mundo. O mal, ele tá conseguindo corromper a humanidade em um nível muito grande, pessoal. E como eu já tinha falado, também manchar os 10 mandamentos do Antigo Testamento. Que o primeiro é: não terá outros deuses diante de mim. Então, pessoal, não pode ter outros deuses. Tem que ter somente um Deus e, principal, ter o Deus da Bíblia, ter o Deus do Antigo Testamento. Segundo, não farás para ti imagem de escultura e nem as adorarás. Não pode adorar imagem, não pode adorar coisas. Tem que adorar somente Deus. Não terás o nome do Senhor em vão. Então, não vai ficar cometendo blasfêmia contra o Espírito Santo, porque isso não é perdoado. Quarto, lembra-te do dia de sábado para o santificar. O sétimo dia da semana é sábado, não é domingo. Pessoas guardam o domingo para santificar Deus, mas Deus deixa claro que é o sábado, tá bom? Sim, honrar pai e mãe. Você tem que honrar eles. Não tô falando que você tem que executar tudo que eles faziam. Se você vê que seus pais praticavam coisas erradas, pratica coisas boas. Você tem que fazer o contrário, você tem que honrar eles. Sexto, não matarás. Sétimo, não adulterarás. 8, não furtarás. 9, não dirás falso testemunho. E o 10º, não cobiçarás. Esses são os 10 mandamentos do Antigo Testamento que a gente tem que seguir. E lembrando, não é porque também outra pessoa é ruim, você tem que ficar julgando ela. Até porque, da mesma forma que você julgar, você será julgado no dia final. Então, se a pessoa praticar algo ruim, deseje que essa pessoa ela se arrependa, para que ela seja salva no dia final, que elas tenham alguma recompensa nos tempos vindouros. Então, se uma pessoa pratica algo ruim, algo que você sabe que não é bom, não julgue essa pessoa, porque você será julgado como você está julgando ela, ok? E não se esqueça, pessoal, que se você estiver passando por momentos difíceis, momentos de dificuldade, ore, jejue, medite e tente buscar a presença de Deus. Tente buscar força em Deus, não em nada nesse mundo. Se você estiver passando por um caminho difícil, lembre-se, o caminho estreito é o caminho para a salvação, o caminho largo é o caminho para a perdição. Uma das mensagens centrais desse vídeo é que o sentido disso tudo é que as pessoas elas passam a rejeitar o mundo e aceitar Cristo para que elas consigam ter a presença de Deus na vida delas, para que elas permitem desse modo que Deus entre na vida delas. Até porque se todos estiverem se aproximando cada vez mais do mundo e se afastando de Deus, mas ter outras pessoas que estão se aproximando de Deus e se afastando do mundo, no tempo final, quem terá crédito com Deus? As pessoas mundanas ou as pessoas que estavam a todo momento buscando a presença de Deus? Quem terá crédito nisso? Porque enquanto muitas pessoas estão a todo momento viver pelo prazer, muitas pessoas também a todo momento estão evitando os prazeres deste mundo. Eu não tô falando que você não deve, por exemplo, tomar café. Eu tomo muito café, eu sou viciado em café. É um desejo do meu corpo, acordar e tomar café. É algo ruim, é algo que realmente eu tenho que vencer, mas que infelizmente eu ainda não consigo vencer. Até porque é melhor você ser sincero que também você fingir coisas que você não é. Porém, nunca se esqueça, pessoal, que quando você estiver aceitando coisas de demônios, quando você estiver aceitando coisas de Satanás, os prazeres que eles vão te dar, coisas que eles vai te dar, nunca se esqueça que você está gerando um débito com eles. Você está gerando um débito que, se em algum momento você começar a ir pro caminho da verdade, esses demônios eles vão te cobrar sim, pessoal. Eles vão te cobrar. Mas para pensar, se você tiver débito com Satanás, você acha que ele vai querer o seu bem ou o seu mal? Pensa só um pouco. Porém, pessoal, em relação a tudo isso, Deus permite todas essas coisas acontecerem, para que tudo siga seu fluxo. Deus usa tanto o bem como o mal a seu favor.
favor, é necessário que tenha pessoas ruins nesse mundo para ser testado o verdadeiro amor das pessoas boas. É necessário que os bons chorem e que os maus riem e desfrutem do melhor desse mundo para que os bons tenham sua recompensa nos tempos vindouros. Chorar agora para se alegrar e sorrir no dia final. Sorrir agora para chorar no dia final. Enquanto com Deus você está criando crédito, outras pessoas com Satanás está criando débito. Se você entendeu a mensagem desse vídeo, deixe nos comentários a sua opinião, tá bom? Muito obrigado por assistir. Seu tempo vale ouro para mim. Eu vou ficando por aqui e vejo vocês do outro lado.